amores, tudo bem com vocês? Chegando mais uma semana de aula e com ela vamos adquirir novos conhecimentos. Prontos para adquirir eles? Então basta vocês aí estar fazendo a leitura do conteúdo, assistindo o vídeo e claro, não esquecendo de fazer a atividade proposta para verificar o que falta aprender ou o que vocês adquiriram de conhecimento, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula de ciências. Olá, turma do 7º ano, prontos para mais uma aula? Então, quando falamos na temática Animais em Extinção da Caatinga, estamos relacionando esse tema às ameaças à biodiversidade dos ecossistemas brasileiros. Vocês lembram o que é biomas, o que são ecossistemas? Vamos tentar aí conceituar e entender o que são biomas. Biomas são formados por um conjunto de ecossistemas. Esse conjunto de ecossistemas vão apresentar seres vivos comuns, tanto no aspecto de vegetação, que é a flora, como também de fauna, no aspecto de animais, assim como vai apresentar um clima, um solo, tudo de forma igualitária numa área geográfica, né, no espaço geográfico do ambiente. Então, quando a gente engloba tudo isso, a gente está falando de bioma. E os ecossistemas? Os ecossistemas, a gente vai perceber que eles são formados por aquilo que a gente chama de fatores bióticos e abióticos. Bióticos é o que tem vida e abióticos é o que não tem. Esses fatores que não têm vida, são de extrema importância para a vida dos seres vivos. É a luz, que tem a energia solar, é o ar, é o solo, é a água. Então, esses fatores são de extrema importância e que a gente está se relacionando com eles para poder sobreviver de alguma maneira. Na imagem do lado esquerdo, a gente tem um ecossistema aquático, que vai ter aí, possivelmente, nessa água, sais dissolvidos, que é importante para a sobrevivência dos animais que vão estar aí, e de plantas ou algas, bem como oxigênio dissolvido nessa água, profundidade, luminosidade, que vai garantir a sobrevivência desses seres aí. Se falta algum desses fatores, vai gerar um prejuízo à vida nesse ambiente. Do lado direito, a gente tem um exemplo também de ecossistema, que é um ecossistema terrestre, mas engloba também aspectos aquáticos. Então, nesse ecossistema, se tem plantas e uma biodiversidade de animais, é porque aí vai ter todos os fatores importantes também para a sobrevivência deles. Água, o oxigênio que vai estar presente no ar, solo, luminosidade, temperatura e por aí vai. Então, quando vocês ouvirem, lerem o termo ecossistemas, vocês têm que lembrar que ecossistemas é formados pelas relações que existem entre os seres vivos e os fatores físicos do ambiente que permitem a sobrevivência deles. O ar, o solo, a luminosidade e assim por diante. Os produtores. Quem são os produtores numa cadeia alimentar? Quem são os seres vivos capazes de fazer o que a gente chama de fotossíntese? A gente vai ter as plantas, as algas e um tipo de bactéria que a gente chama ela de cianobactéria. Essa cianobactéria é tida ainda como um dos primeiros seres vivos a chegar aqui no nosso planeta, a ser formado em nosso planeta. Existem algumas teorias sobre isso. E esse processo de fotossíntese está relacionado ao processo em que a gente vai ter uma transformação química, a gente vai ter reagentes e produtos, em que a gente vai haver aí a absorção, vai estar entrando luz solar, vai estar entrando água, dióxido de carbono dentro da planta, pelas suas partes de folha e raízes, e quando houver o encontro ali na folhinha, vai ser formado novas substâncias que não estavam no processo anteriormente. Vai ser formado aí açúcar, que a gente chama de glicose, e o oxigênio que vai ser liberado no ambiente. Então, as plantas aí têm uma importância para a gente muito grande. Então, ela vai fornecer aí essa glicose vai ser utilizada como fonte de energia para a planta
E vai ficar também uma parte dela armazenada no seu interior. Uma parte da energia que ela absorveu do Sol, quando ela juntou com todos os outros elementos, vai ficar armazenado. E aí, depois, essa energia pode também ser levada para outros seres vivos, que é o que forma aí a cadeia alimentar. Aí a gente vai ter o produtor, que é a planta, e os consumidores, como também decompositores. Então, o produtor é uma planta, é uma alga, é uma cianobactéria, e os consumidores vão ser, o gafanhoto ocuparia aí o nível trófico, primeiro nível trófico, o sapo o segundo nível trófico. Se a gente tivesse outro ser vivo que estivesse se alimentando aí do sapo, poderia ser o terceiro nível trófico, o quarto nível trófico e assim sucessivamente. E no final, temos os decompositores, que são aqueles que fazem a limpeza do meio ambiente, que vão devolver os nutrientes que estavam presentes no corpo desses seres vivos para o ambiente, para o solo, vão fazer a limpeza da evolução da energia que foi usada e que ficou armazenada, na verdade, nesses seres vivos. Então, a gente tem que fazer aí um entendimento sobre isso. Os consumidores, de acordo com o que se alimenta, a gente pode chamar de herbívoros, aqueles que se alimentam diretamente do vegetal, carnívoros, quando se alimentam apenas de carnes, e onívoros, quando tem uma alimentação baseada em vegetais e carnes, como nós da espécie humana. E os decompositores é formado pelos seres vivos, bactérias e fungos. Ameaças, agora sim a gente chega às ameaças à biodiversidade dos ecossistemas brasileiros e o que pode levar à extinção de vários animais. Então, a partir de ações no ambiente como queimadas, desmatamento, poluição, desenvolvimento das áreas urbanas, das cidades, estradas que são construídas, que vão sendo formados a partir delas as rodovias, que destrói os habitats, pois elas podem ocasionar o desaparecimento e diminuição desses habitats, que são o ambiente, a casa, é onde o ser vivo vai ser encontrado. E a prática da caça, que é ilegal, assim como também de aprisionamento de animais, ocorre bastante e traz prejuízos para dar continuidade aos ciclos reprodutivos de diversas espécies. Os mamíferos, que é uma classe dos seres vivos que forma o reino animal, sofrem ameaças de extinção aqui no Brasil. Alguns deles são o tatu-canastra, tamanduá-bandeira, o cachorro do mato, a ariranha e até mesmo o peixe-boi, devido a ser alvo de caça, bem como a poluição no seu habitat natural e degradação desse ambiente, acidentes que acabam ocorrendo por captura acidental, entre outros. E aqui fica a importância das reservas e parques florestais, que tanto protegem os seres vivos, como vão garantir a reprodução das espécies que estão ameaçadas em extinção. E vocês podem observar aí a imagem do peixe-boi e do tatu-canastra. Ecossistemas aquáticos. Diante de todos os fatores que geram risco aos ecossistemas terrestres, como queimadas, desmatamento e tudo mais, temos também alguns outros fatores que são desencadeados pelo ser humano, mas outros também causados de forma natural, mas boa parte deles são fenômenos que são desencadeados por práticas dos seres humanos, que alteram e trazem prejuízos, impacta os ecossistemas aquáticos. Entre eles temos a maré negra, que é causada pelo derramamento de petróleo ou seus derivados nos oceanos, rios e lagos. E o prejuízo que a maré negra traz está na barreira de petróleo que forma, impedindo a passagem de luz do Sol, que vai desencadear prejuízos aos produtores, aqueles que necessitam fazer a fotossíntese por meio da luz. E a partir disso, altera a cadeia alimentar aquática, sem contar que o petróleo ele atinge diretamente o corpo dos animais, levando a eles a níveis de intoxicação e danos até maiores.